capítulo 7, do versículo 1 ao 9. João 7, de 1 a 9. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia, pois não queria passar pela Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Estava próximo da festa dos judeus, a festa do tabernáculo. Então seus irmãos lhe disseram: retira-te daqui e vá para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém que procura ser conhecido age em secreto, já que fazes essas coisas manifestas ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Então lhe disse Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. O mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim, pois dou testemunho de que suas obras são más. Subi a festa, eu não subirei, por enquanto, pois o meu tempo ainda não chegou. E tenho-lhe dito isso, tendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa presença. Pai, que eu diminua para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça. Fala, ó Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, aquilo, Senhor, que Tu queres falar à Tua igreja, aquilo, Senhor, que cada um aqui precisa ouvir da Tua parte. Fala, Senhor, conosco, porque aqui estamos ansiosos para ouvir a Tua voz, para conhecer mais da Tua palavra e para entender melhor o Teu chamado para cada um de nós. Ó Espírito Santo do Senhor, age em nós neste lugar, cumpre em nós a Tua vontade e o Teu querer, realiza em nós a Tua vontade, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, quarta-feira passada vimos a respeito dos discípulos que abandonaram Jesus Cristo. Os discípulos deixaram a Jesus e Jesus vira para os 12 apóstolos e pergunta: e vocês também não querem ir? E Pedro responde: para onde e para quem iremos, se só Tu, ó Senhor, tens as palavras de vida eterna. As pessoas queriam e aceitavam Jesus pelo que Ele fazia. Um Jesus que transformou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão. Um Jesus que curou diversas pessoas. Um Jesus que realizou milagres na vida de diversas pessoas e fez diversos milagres. Uma delas, a multiplicação dos pães e peixes. Mas quando Jesus diz que Ele é o pão que veio do céu, que Ele é o Messias de Deus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus, muitos o deixaram. Muitos pararam de seguir a Jesus porque queriam somente alguém que lhe desse algo, mas não conseguiram aceitar que Jesus era o próprio Deus, que Jesus era Deus. Eles aceitavam que Ele fazia milagre, que Ele fazia prodígios, que Ele fazia as coisas, mas não o aceitaram como Messias e como Salvador. Por isso, quando Jesus anuncia que Ele é o pão que veio do céu, os judeus procuravam Jesus para matá-lo, pois diziam que Ele blasfemava, dizendo que era o próprio Deus. Por isso Jesus, o texto vai nos dizer, João vai nos dizer, depois disso Jesus começou a andar pela Galileia, pois não queria passar pela Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Jesus passou a realizar as suas obras na Galileia e não na Judéia, não por medo de morrer, mas porque ainda não era chegada a sua hora. Ainda não era a hora de completar a obra do próprio Deus. Ainda não era tempo dele se sacrificar pela humanidade,
tinha um tempo específico marcado para ele realizar o sacrifício a qual Deus já tinha realizado, predestinado antes mesmo da fundação do mundo. Por isso Jesus começou a andar pela Galileia, pois não queria passar pela Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Jesus passou a andar pela Galileia para fazer a obra de Deus também naquele lugar. E estava próximo da festa dos judeus, a festa do tabernáculo. A festa do tabernáculo, ela é em média em setembro, de setembro a outubro. E bem sabemos que Jesus, o Cordeiro de Deus, se entregou na Páscoa. Então, a diferença de meses eram grandes. Então Jesus, para cumprir a vontade do seu Pai, decidiu não ir à Judéia, decidiu não estar no meio dos judeus para que eles não o matassem antes de se cumprir a vontade de Deus, antes de se cumprir a vontade do Senhor. Jesus, ele não agia, e bem sabemos no livro de João que ele não age conforme a sua vontade, mas a vontade daquele que lhe enviou, a vontade de Jesus Cristo, a vontade de Deus, a vontade do seu Pai. Ele não age conforme a sua vontade, mas a vontade daquele que lhe enviou, o próprio Deus. E por isso, o texto vai nos dizer que estava próximo à festa dos judeus, a festa do tabernáculo. João, ele faz questão de nos dizer qual era a época, qual era a data que tinha acontecido essa situação, que acontecia essa situação. Então seus irmãos lhe disseram: retira-te daqui e vá para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Precisamos entender primeiro a respeito do que diz esse texto. Então seus irmãos lhe disseram. Muitas pessoas dizem que esses irmãos aqui que lhe falaram são os seus próprios discípulos. Outros dizem que são as pessoas que o seguiram, porque algumas pessoas alegam que Maria, ela é virgem eternamente, que ela só teve Jesus e continuou virgem eternamente. Então veremos no texto em Mateus 13, versículo 55, Mateus capítulo 13, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não está entre nós todas as suas irmãs? Então, de onde lhe vem tudo isso? Os irmãos aqui que falam com Jesus são seus irmãos carnais, seus irmãos, filhos de Maria e de José. Também podemos ver em Mateus 12, 46, 47. Enquanto ele andava, falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Também podemos ver em Atos, capítulo 1, versículo 14. Atos, capítulo 1, versículo 14. Atos dos Apóstolos. E unidos todos se dedicavam a orar, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então vimos, quando lemos também a carta, o livro de Tiago, ele vai dizer: eu, irmão de Jesus Cristo. Ele era irmão carnal, e ele escreve no livro de Tiago, que escreve a Bíblia, era irmão de Jesus. Então, esses irmãos, os próprios irmãos deles, irmãos carnais, seus irmãos lhe disseram: retira-te daqui e vá para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes.
Seus irmãos viraram para Jesus e disseram para ele: o que não é visto não é lembrado. A propaganda é a alma do negócio. Retira-te daqui e vá para a Judéia, para que seus discípulos vejam as obras que fazes. 4. Porque ninguém que procura ser conhecido age em secreto. Já que fazem essas coisas, manifesta-te ao mundo. Seus irmãos viram para Jesus e dizem: porque ninguém que procura ser conhecido age em secreto. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Os irmãos de Jesus falaram para ele: vai lá, vai para a festa e se mostra lá para que todos te vejam. Você não quer ser conhecido como Messias? Você não quer ser visto como Messias? Vai na festa e demonstra o que você faz, as coisas que você faz. Talvez em nossas vidas nos tornamos como irmãos de Jesus. Queremos tomar a decisão que Ele deve tomar em nossas vidas. Deus ele já tinha um plano determinado para a vida de Jesus. Mas seus irmãos queriam e diziam para Ele: porque ninguém que procura ser conhecido age em secreto. Já que fazem essas coisas, manifesta-te ao mundo. Vai lá e faz. Talvez em nossas vidas queremos falar para o Senhor o que Ele precisa fazer em nossas vidas. Talvez em nossas vidas queremos dizer para Deus o que Ele precisa realizar nas nossas vidas, o que tem que ser feito. Não, Senhor, não é desta forma não. Não é desse jeito que eu quero. Não é dessa forma que eu quero. Não é desse jeito que eu quero que minha vida seja. O Senhor tem um plano para a minha e para a sua vida. Ele tem o controle em suas mãos da nossa vida e de todas as coisas em sua mão. Precisamos deixar o Senhor agir em nossa vida e fazer a sua vontade em nós. Porque muitas das vezes nos tornamos como os irmãos de Jesus. Queremos tomar decisões por Ele. Queremos muitas das vezes, como filhos, reclamarmos o pai que temos e a mãe que temos. Pois quando reclamamos de algo que possuímos, murmuramos e reclamamos de Deus. Porque é Deus que tem o controle em suas mãos. Foi Deus quem nos deu. E quando nós murmuramos sobre as nossas esposas, sobre os cônjuges, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre o nosso emprego, sobre tudo aquilo que possuímos, estamos murmurando a Deus, murmurando o nome de Deus. Não estamos reclamando somente das coisas, mas estamos blasfemando contra Deus, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que é Ele quem nos dá tudo, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem dá todas as coisas às nossas mãos. E se possuímos algo e se temos algo, é porque nós somos mordomos do Senhor para administrar aquilo que o Senhor já nos deu. Precisamos entregar no Senhor e deixar o Senhor fazer a sua vontade na minha e na sua vida. Precisamos deixar o Senhor agir conforme Ele quer. Porque o povo, quando estava prestes a herdar a terra do Egito, lá em Êxodo 33, a terra prometida, lá em Êxodo 33, capítulo 3, Deus ele fala ao povo hebreu: vá para uma terra que dá leite e mel, mas não irei por meio de ti, para que eu não te destrua no caminho, porque és um povo muito obstinado. O povo queria fazer a sua vontade. Deus disse: não vou mais com vocês. Eu não serei mais o Deus de vocês. Olha, eu prometi para vocês a terra que emana leite e mel. Eu vou dar a terra para vocês, mas eu não vou com vocês não. No versículo 2 ele vai dizer que mandaria um anjo ir com eles até a terra, mas ele não iria mais. Ele não
mais com aquele povo, ele não iria mais com aquele povo, não seguiria mais em frente com aquele povo, porque o povo desobedecia demais. Aquele povo começou a desobedecer ao Senhor, e por isso o Senhor disse: chega, não vou mais, não sigo mais, não vou mais com você, não serei mais o Senhor de vocês. E por isso, diversas vezes em nossas vidas queremos tomar a decisão do Senhor em nossas vidas. Queremos dizer ao Senhor: olha, Senhor, eu te entrego isso, isso e isso, mas isso na minha vida, deixa comigo, que eu sei administrar. Não, isso aqui eu te deixo na sua mão. Esse eu deixo na sua mão, mas esse aqui é comigo mesmo. Pode deixar que eu sei o que fazer. O Senhor, Ele não quer a sua vida por migalhas. O Senhor, Ele quer ser Senhor da sua vida. Ou Ele é Senhor da sua vida, ou Ele não é. Ou Ele administra a sua vida em todas as áreas da sua vida, ou Ele rege a sua vida por completo, ou você faz a sua vontade, o seu querido. Ou você deixa o Senhor agir e fazer a sua obra na sua vida, ou você deixa o Senhor completar a obra na sua vida e agir conforme Ele quer na sua vida, ou você faz o que te bem atrai. Depois, não reclame ao Senhor. Depois, não murmure ao Senhor. Depois, não questione se as coisas não deram do jeito que você sonhou, do jeito que você imaginou. Porque quando queremos fazer conforme a nossa vontade, talvez o final não seja conforme nós bem queremos. Precisamos entregar ao Senhor as vontades da nossa vida. Assim como o Senhor, próprio Deus, tinha um plano para a vida do seu filho. Tinha um plano destinado para a vida do seu filho e escrito para que ele cumprisse aqui na terra. O Senhor tem um plano para mim e para você. O Senhor tem algo maravilhoso para mim e para você. Ele tem uma vida abundante para te dar. Ele tem algo tão maravilhoso que a palavra do Senhor vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem para cada um de nós. Precisamos confiar neste Senhor que nos chamou. Precisamos entregar as nossas vidas e parar de murmurar por causa das coisas que possuímos, que temos ou talvez que não temos. Precisamos parar de olhar para o vizinho e achar que a grama dele é mais verde do que a minha. As coisas dele são melhores do que as minhas. Precisamos ser gratos a Deus por tudo o que temos passado e todas as coisas que têm acontecido na minha e na sua vida. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos deixar o Senhor cumprir a sua vontade. Muitas das vezes em nossas vidas queremos fazer conforme os irmãos de Jesus. Queremos ajudar a Deus a agir na nossa vida. Queremos dar conselhos e fazer com que Ele faça conforme a nossa vontade. Mas João vai nos dizer no versículo 5: pois nem seus irmãos criam nele. Incredulidade. Por causa da incredulidade, por causa da confiança, queremos dizer ao Senhor: olha, Senhor, é desse jeito, é dessa forma, é assim que eu preciso, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser desta forma, tem que ser da forma que eu quero. Queremos dizer para o Senhor que tem que ser do jeito que nós queremos e nós idealizamos. Mas o Senhor, Ele sabe da forma e para onde Ele quer te levar. O Senhor, Ele sabe aonde Ele quer te colocar. O Senhor sabe quem Ele quer que você seja. O Senhor sabe o que Ele quer fazer com a sua vida. Por isso, precisamos deixar a incredulidade de lado. Precisamos deixar as dúvidas de lado. Precisamos deixar o que tem nos aprisionado de lado, a desconfiança.
a falta de entrega ao Senhor, precisamos deixar as nossas vidas por completo na mão do Senhor, pois só Ele tem o melhor para mim e para a sua vida. Só Jesus pode realizar e completar a boa obra que Ele começou na minha e na sua vida. Só Jesus Cristo pode derramar sobre a sua vida aquilo que você não consegue, aquilo que você não pode. Jesus Cristo pode. Então disse-lhe Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. Jesus disse que o tempo dele não havia chegado ainda, não havia o tempo de cumprir aquilo que Deus tinha em sua vida. Jesus disse: o meu tempo ainda não chegou, porque o tempo dele era a vontade do seu Pai, era a vontade do próprio Deus. Por isso Jesus diz aos seus irmãos: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente, porque vocês estão entregues às coisas deste mundo. Então, o tempo de vocês está sempre presente. Vocês vivem a vontade da carne, você vive a vontade deste mundo. Eu não, eu vivo a vontade do meu Pai. Então, o meu tempo ainda não é chegado. Jesus está dizendo para os seus irmãos: eu vivo a vontade de Deus em minha vida. E a vontade de Deus na minha vida não é que eu vá agora, não é que eu seja preso agora, não é que eu seja crucificado agora. A vontade do Senhor é que eu não vá agora. Mas o tempo de vós é este tempo presente, porque vocês vivem as suas vontades, vocês vivem aquilo que lhe atrai, vocês vivem aquilo que este mundo pode lhe dar, e a vontade deste mundo. Vocês vivem para agradar as suas vontades e a sua carne. Por isso Jesus diz a seus irmãos: então lhe disse Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. O mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim, pois dou testemunho do que suas obras são más. Vocês podem ir na festa, porque o mundo não vos odeia, porque vocês fazem parte do mundo. Eu não. Eu condeno o mundo. Eu, com o meu testemunho, eu digo que as suas obras são más. Jesus está dizendo para os irmãos dele: o mundo não vos pode odiar, porque o mundo não pode vos odiar, porque vocês são deste mundo. Vocês fazem as coisas que lhe atraem, as vontades deste mundo. Por isso o mundo não vos odeia, mas odeia a mim, pois dou testemunho de que suas obras são más. Jesus está dizendo: mas o mundo me odeia, porque com o testemunho da minha vida, as pessoas veem o erro dos outros. Com o testemunho da minha vida, as pessoas olham para Jesus e veem os erros das outras pessoas. Cristo nos chamou para ser verdadeiramente cristãos. Para onde quer que nós chegamos, onde quer que Ele nos coloque, sejamos a diferença. E onde quer que olhemos para nós, possam ver a diferença em nós e nas outras pessoas. Porque quando possuímos a Cristo Jesus, precisamos andar conforme Cristo Jesus andou. Porque quando aceitamos a Cristo Jesus, precisamos viver uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida dedicada em fazer a vontade do Senhor. E por muitas vezes em nossas vidas seremos odiados, porque seremos o chatinho, o certinho demais, as pessoas que só fazem as coisas certas, as pessoas que só fazem aquilo certinho, o certinho. E talvez algumas vezes em nossas vidas seremos apontados os dedos por algumas pessoas por fazermos a vontade do Senhor. Precisamos fazer a vontade do Senhor, precisamos ser diferentes. Cristo nos chamou para ser santos porque Ele é santo. E ser santo é ser separado para Cristo Jesus. E ser separado é ser diferenciado do mundo. Nós precisamos e devemos viver no mundo,
mas precisamos ser diferente das pessoas. Precisamos ter uma vida íntegra, precisamos ser irrepreensíveis, precisamos ter uma vida digna do verdadeiro cristão, porque senão iremos ter um testemunho de vida, assim como Paulo fala aos judeus: por sua causa, ó judeus, os gentios blasfemam diante do Senhor. Por causa do mau testemunho dos judeus, os gentios blasfemavam o nome de Deus. E muitas vezes, por causa do falso testemunho de alguns cristãos, de algumas pessoas que dizem ter aceitado a Cristo Jesus, muitos não entregam a sua vida ao Senhor. Por causa do testemunho de vida, por causa da forma que vivemos, às vezes as pessoas preferem viver conforme o seu querer e a sua vontade, e não vivem conforme a vontade do Senhor. Queremos fazer aquilo, queremos ajudar o Senhor a fazer a sua obra, a sua vontade. Queremos, como igreja, às vezes fazer algumas coisas para ajudar as pessoas a aceitarem o Evangelho. Alguns pastores hoje ficam de cabeça para baixo, faz cambalhota, se pinta de palhaço e faz diversas coisas porque querem que as pessoas aceitem o Evangelho. Mas o Senhor diz: pregue o Evangelho a toda criatura. Paulo vai dizer: pregue a palavra a tempo e fora de tempo para Timóteo. A palavra do Senhor precisa ser anunciada. O Evangelho só será anunciado quando a palavra do Senhor for anunciada, quando nós dermos testemunho de nossas vidas, quando nós mostrarmos para este mundo esse Jesus que mudou a minha vida e mudou a sua vida, esse Jesus que veio a este mundo, morreu, ressuscitou e hoje vivo está na destra de Deus Pai. Precisamos fazer a vontade do Senhor. Precisamos fazer a vontade daquele que nos chamou, daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Precisamos cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Não a vontade deste mundo. Não a vontade deste mundo. E o texto continua nos dizendo: subir a festa eu não subirei, por enquanto, pois o meu tempo ainda não chegou. Jesus diz aos seus irmãos: subir a festa e me mostrar conforme vocês querem? Eu não vou não. Por enquanto, eu não vou, pois ainda não é chegada a minha hora. Ainda não era chegado a hora, não era chegada a vontade de Deus em sua vida. Ainda não era de se cumprir o que Deus tinha para a sua vida. Por isso ele fala aos seus irmãos: subir a festa eu não subirei, por enquanto, pois o meu tempo ainda não chegou. Ele quis dizer aos seus irmãos, quando os seus irmãos lhe disse: aquilo que não é visto não é lembrado, vai à festa, demonstra, para que as pessoas vejam o que você faz, mostre ao mundo. E Jesus diz a ele: subir a festa eu não subirei, por enquanto, pois o meu tempo ainda não chegou. E tendo-lhe dito isso, ficou na Galileia. Precisamos, como igreja do Senhor e como filhos e filhas de Deus, obedecer ao Senhor. Precisamos obedecer ao Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. Precisamos obedecer ao Senhor. Precisamos obedecer aquilo a qual Ele nos chamou para fazer, a qual Ele nos chamou para viver uma vida em santidade, a qual Ele nos chamou a estar junto a Ele, buscando a Sua presença e fazendo a Sua vontade. Precisamos cumprir a vontade do Senhor em nossas vidas. Precisamos deixar o Senhor ser verdadeiramente Senhor em nossas vidas. Precisamos deixar o Senhor, deixar a incredulidade de lado, deixar o medo, deixar a nossa vontade, deixar o nosso eu, deixar aquilo que nos atrai de lado, para a vontade do Senhor seja realizada na minha e na sua vida.
você possa entregar a sua vida por completo ao Senhor e que Ele possa ser verdadeiramente Senhor da sua vida e que Ele possa verdadeiramente governar a sua vida, a sua mente, a sua família, os seus negócios e a sua casa. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus,